Olá, comunidade! Bem-vindos! Esse vídeo eu intitulei ele de Minha História, Minha Vida. É um título engraçado, assim, mas é o nome do título do vídeo. Mas antes disso, eu vou dar uma descrição aqui. Eu sou um homem de 44 anos, moreno, cabelo enrolado, curto. Estou usando uma camiseta, né, solta, listrada, de azul e creme. Estou no living room, na sala do meu apartamento, em Malmo, na Suécia. Tem dois violões. Cantor Leonard Cohen está do meu lado aqui. Tem umas flores selvagens. Tem um. Como é que é o nome daquilo em português? Uma placa de protesto, né? Que está escrito Love everyone and tell the truth. Significa ame todo mundo e fale a verdade. Eu pichei a sala aqui de casa que está escrito You're loved, você é amado. Esse aqui é um lugar que eu dou aula. Eu dou aula aqui, né? Eu dou aula aqui. Então tem um tapete de yoga ali também, né? Uns bolsters ali, alguma coisa. Tem uma outra cadeira ali, umas artes atrás de mim. Tem um Buda e uma luminária, tá bom? É isso. Meu nome é Rodrigo Souza, né? Eu uso os pronomes ele e dele. Eu nasci e fui criado no Brasil. Eu sou filho do meio, né? Eu sou filho do meio da Dona Rosa, que é uma Karma Yogi, né? Uma mulher que toma as decisões dela baseada no amor e na generosidade, vamos dizer assim. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Minha mãe e meu pai se separou, eu tinha 3 meses de idade, né? Eu nasci em Brasília, na capital do país, e E logo depois disso a gente saiu de Brasília, a gente foi para Minas Gerais. Então eu me considero mineiro, para falar a verdade. Eu acho que o meu sotaque já ia vender isso, mas eu já estou falando agora. Eu morei em muitas cidades diferentes, né? Mas a maioria das partes, assim, morei em Minas Gerais. Morei em Ilhabela, no litoral norte paulista. Morei em Goiás, em Ipameri. E morei em algumas cidades mineiras, tipo Monte Alegre de Minas, Uberlândia, Araguari. E agora, quando eu vou no Brasil, quando eu estou no Brasil, a gente tem uma casa de campo entre Sacramento e Rifânia, na divisa ali de São Paulo e Minas, ali na Serra do Canastro. Vou falar mais disso também, né? Que eu tenho esses dois endereços. Eu moro aqui na Suécia de maio até dezembro, e de dezembro até abril eu moro no Brasil, né? Eu tenho muitas dores crônicas, dores neuropáticas decorrentes do meu acidente, da minha lesão medular. Então, o sol é uma forma de relaxar minha musculatura naturalmente, vamos dizer assim. Como o inverno sueco é bem rigoroso, a minha rigidez muscular, minha espasticidade muscular aumenta muito quando eu fico aqui. Então, essa ida para o Brasil é até, vamos dizer assim, uma forma de reabilitação para mim, sabe? Assim, eu necessito disso. Eu faço isso já tem uns 9 anos. Mas, voltando, né? É, eu cresci em muitos lugares, né? Minha mãe, ela trabalhava de cuidadora e trabalhava de enfermeira, então ela viajava muito. Minha mãe sempre foi uma mulher, assim, de espírito muito livre, né? Eu peguei isso muito dela. Eu lembro que a gente já morou em mais de 25 casas, né? Umas 10 cidades diferentes, até eu completar 17 anos. Quando eu completei 17 anos, eu voltei para Brasília para morar com a minha avó e estava me preparando para entrar para a faculdade e tudo. Vivi com ela um tempo em Brasília, adorei. Sempre eu ia para Brasília, né? Visitar os meus avós. E foi até numa dessas visitas, assim, que eu fui apresentado à meditação pela primeira vez, né? Meu avô era uma pessoa muito espiritualizada, assim, ele frequentava um lugar em Brasília que se chamava Seichonoye, né? Era um templo budista. Ele estudava muito budismo, né? Zen budismo, gratidão, compaixão, especialmente gratidão. A gente tinha o culto do lar toda quarta-feira, onde ele colocava uma jarra de água no meio da mesa
E a gente ficava agradecendo as coisas que tinham acontecido com a gente, vamos dizer assim, durante a semana, entendeu? E era algo maravilhoso assim, de fazer. Às vezes eu ficava entediado, que eu estava fazendo alguma coisa e tinha que sentar na mesa e eu, eu quero fazer isso, quero assistir o Chaves, sei lá. Mas eu lembro desde criancinha a gente sentava e agradecia. Era muito lindo. Outro lugar que o meu avô frequentava muito era a Legião da Boa Vontade, que é um centro ecumênico que fica na Asa Sul, em Brasília, né? Que tem uma espiral assim, que você faz uma caminhada, né? Dentro dessa espiral assim, meditando, e você chega debaixo de um cristal assim, sabe? Dentro de uma pirâmide. É um lugar lindo também. E eu lembro que eu tinha uns 7 anos de idade e eu frequentava esse lugar com meu avô. E meu avô, tipo, me guiava, assim, por esses, né, por essas meditações. Então, desde criança que eu tenho esse contato, assim, comigo mesmo, sabe? Eu costumo falar que eu sempre fui uma criança adulta, né, assim. Sempre tive esses momentos de introspecção. Eu lembro que eu acordava e ficava na cama e minha mãe trabalhava demais, ela, né, gritava assim, tá pronto para ir para a escola? Eu falava assim, mãe, tô. Ai, mas por que que você não tá aqui ainda? Eu falei assim, aí eu falava, eu tô refletindo. E isso eu fazia diariamente, né? Eu acordava e ficava refletindo mesmo sobre a vida. Set an intention, né? Colocando uma intenção como eu queria que o dia, né, no decorrer do dia acontecesse as coisas. Então era bem gostoso assim. Então eu trago essa meditação, esse lado espiritual comigo desde criança, desde muito jovem. Mas voltando, né? Quando eu tinha 22 anos de idade, né, eu decidi ir para Londres, morar na Inglaterra. Morar fora do Brasil era algo que eu sempre tinha o desejo de fazer, desde adolescente, assim, sabe? E quando eu tive 22 anos, eu morava com a minha avó, ela faleceu, né? Ela faleceu em 2001, decorrente de um câncer, e o apartamento onde a gente morava teve que ser vendido para dividir a grana entre a minha mãe e as minhas tias. E foi um período assim meio confuso para minha vida, assim, porque eu questionava muito assim questões sobre a morte, sobre perder alguém, sobre, né, coisas que a gente não aprende na escola, entendeu? E coisas que a gente tem que buscar dentro de nós mesmos as respostas, né? Então eu me aprofundei um pouco nisso, né? E no meio dessa confusão assim, uma coisa que veio de clareza é que algo tinha que ser mudado, assim, sabe? E eu mudei de verdade, né? Eu peguei e fui para Londres, né? E tinha 22 anos e comecei a morar em um hostel, né? É importante eu citar assim que eu venho de uma classe trabalhadora, né? Nós somos de uma classe trabalhadora, né? Eu e minha família assim, a gente sempre trabalhou bastante. E vivendo nesse hostel com 22 anos, né? Comecei a estudar inglês, passou algum tempo, né? Comecei a estudar teatro. E passou mais algum tempo assim, para pagar a faculdade, pagar as coisas tudo, eu trabalhava de noite. Eu estudava de manhã, trabalhava de noite. Londres é uma cidade muito cara de se viver. E eu trabalhava como bartender, né? Eu fazia drinks e nos fins de semana eu trabalhava como DJ também. Tocava música, tocava jazz, blues, rock, né? Música brasileira. Nos pubs em uma comunidade que se chama Kensal Green, né? Que fica no noroeste de Londres, né? Willesden Green, Kensal Green, Portobello Market, Ladbroke Grove, eu trabalhava ali, né? E era uma delícia. Estudava teatro de manhã e trabalhava à noite. E eu tinha uma vida meio assim, rock and roll, dos 24 aos 28, assim, era na época eu trabalhava muito. E lá em Londres a gente tem um ditado lá que é You work hard, you part hard, né? Você trabalha duro, você se diverte duro também, muito, vamos dizer assim. E foi assim que eu vivi, assim, nos meus 20 e poucos anos, assim. E eu tinha uma namorada, né, que ela chegou em mim um dia e ela pegou e falou assim para mim, Rodrigo, você tá indo muito rápido, né? Eu acho que você tem que se cuidar um pouco.
Tem um estúdio de yoga na sua rua, né? Eu morava em uma rua que se chamava Kilburn Lane. Eu frequentei e é uma prática assim maravilhosa. Eu acho que você vai adorar e vai ajudar. Ela usou essas palavras que eu lembro até hoje. E vai ajudar a você a suar o álcool que você bebe no fim de semana. Aí eu falei assim, não, que legal, detoxifying, let's do it. Aí eu fui, né? Eu tinha uns 25 anos na época. E eu achei aquilo maravilhoso. Era uma prática de Bikram Yoga, né? Hot Yoga. Era um quarto aquecido a 40 graus e você faz 26 posturas duas vezes em uma hora e meia. Muito físico. É uma prática completamente física. Mas que eu ficava ali, né? Às vezes eu não fazia ela toda, às vezes eu levava um litro e meio de água e só ficava, né, fazendo assim a primeira sessão de postura, a segunda eu ficava sentado tomando água. Mas, né, eu me apaixonei, porque eu saía de lá, né, a minha pele tava vermelhinha assim, mas estava toda limpa, tinha suado tudo, né, o branco do meu olho estava mais branco, né, o vermelho da minha língua estava mais vermelho, né, e eu tomava um suco de cenoura assim, e ia para casa me sentindo novo, né, vamos dizer assim. Eu fiz isso, vamos dizer assim, por uns 9 anos, sabe? Fiquei apaixonado por yoga. Essa foi a porta do yoga na minha vida, né? É bem física. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? É bem popular hot yoga hoje aí no Brasil, aqui na Suécia também, né? No Ocidente, de uma modo geral, né? Que é até visto assim como uma prática física mesmo. E essa foi a porta de entrada para mim. E eu apaixonei pela prática. Apaixonei, apaixonei. Fiquei completamente apaixonado, né? Praticava bastante, entendeu? E, né, continuei a trabalhar, né, viajava bastante. Eu lembro que nessa época também a gente fazia dinheiro durante o verão e durante o inverno inglês, a gente ia viajar e teve anos que eu tirava 3 meses off, 4 meses off. E nessa parte da vida, eu acho que eu conheci uns 30 países, assim, viajando, e foi algo excepcional, né? Viajar também é uma paixão muito grande que eu trago, assim, né? E numa dessas viagens, assim, eu decidi me mudar para a Suécia, né? Eu estava já cansado de morar em Londres, né? E Londres é uma cidade muito cara, igual São Paulo, que exige muito trabalho, né? Que exige muito, né? Que você entra naquele rat race, né? A corrida daquele rato ali, e é difícil de sair disso, né? O capitalismo é muito forte, né? E eu já querendo parar, eu já querendo sair, né? Já querendo já viver completamente fora disso, assim, vamos dizer, né? Eu até então eu usava o sistema para fazer dinheiro e eu vivia fora disso 3, 4 meses no ano. E eu já estava buscando algo assim, tipo assim, né? Como é que eu posso viver assim, né? Sem ter essa correria, né? O teatro que eu estudei, obviamente, não ia ser uma fonte de nada, assim, porque eu estudei mais para adquirir conhecimento, autoconhecimento, assim, né? Eu nunca estudei teatro com um viés de ser um ator famoso, né? Eu estudei, vamos dizer assim, Forum Theater, né? O teatro do oprimido, Augusto Boal e outras coisas, que é mais voltado para a comunidade, mais voltado para o seu, né, para o seu autoconhecimento do que até para atuar. Né? E eu estava ali trabalhando, né, fazendo trabalhos diversos fora da arte, e tinha uma confusão assim, o que que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que Londres não era o lugar. E eu tentei voltar para o Brasil, né? Fiquei no Brasil aí por 4 meses, não deu certo, porque a minha parceira da época era da Suécia e ela, né, chamava muita atenção, porque o pessoal sabia que ela não era daí. Então, né, a gente foi assaltado um dia assim, e ela falou, que eu não posso morar no Brasil porque eu não me sinto seguro. E aí a gente, né, decidiu vir para a Suécia, que é onde eu moro hoje. E eu mudei para a Suécia em 2012, né? Tô morando aqui desde 2012. E é um lugar maravilhoso, assim, sabe, que me acolheu bastante, assim. Eu gosto muito de morar aqui. Depois de 2 anos estando aqui, eu decidi fazer uma viagem de mochila aí pela América do Sul, né, onde eu tirei, assim, acho que foi uns 3 meses off, e eu peguei um avião até Lima, né, e de Lima
desci ali para Cusco e eu fiz uma caminhada pela montanha de Salcantay de 5 dias através da floresta peruana, assim, da selva peruana até chegar em Machu Picchu, que foi o meu último hike, assim, vamos dizer, a minha última escalada, assim, a minha última aventura, assim, foi essa, né? Essa viagem, assim, a gente cruzou o Salar de Uyuni na Bolívia, depois eu desci pro deserto de Atacama, no Chile. Fiquei ali um tempo, atravessei pela Argentina, Uruguai, voltei para o Paraguai e cheguei no Brasil, em Florianópolis, ali onde eu fiquei um tempo e desci já na casa da minha mãe, né, em Rifânia, e fiquei com ela ali uns dias. A minha intenção era assistir a Copa do Mundo com ela ali, que era 2014, né, e depois voltar para o Brasil, para a Suécia e para o Nepal. Mas no segundo dia que eu estava ali na casa da minha mãe, né, eu lembro que eu fiz um churrasco para os meus irmãos, mas nesse churrasco eu não comi, né? Eu estava servindo, eu estava ali de churrasqueiro e eu não comi, eu não sei por que eu não comi. E eu tenho um problema de hipoglicemia, né? Às vezes o meu açúcar baixa e eu quase desmaio assim, de uma hora para outra. Eu tenho que comer sempre, frequentemente, né? E nesse dia eu não comi e eu tomei uma cerveja, né? E meu irmão mais novo me chamou para tirar fotos da fotografia, tirar fotografias da lua, que tinha uma lua cheia, assim, sabe, no céu nesse dia, que era a coisa mais linda. E como minha mãe morava em Rifânia, né? Tinha uma praia artificial lá, uma represa, e a lua estava em cima dessa praia, assim, e estava muito lindo assim mesmo. Eu lembro que a gente desceu lá, ele com skate, eu com minha câmera, a gente fez as fotos. Aí a gente voltou e ficou na porta da casa da minha mãe, assim, que tinha um campo, né? Que tinha um barranco, assim, uns penhascos, né? Uns embankments, né? E eu e meu irmão ficou ali conversando e tudo. E a gente foi fazer uma caminhada, assim, e eu peguei e caí, né? Eu tive uma crise de hipoglicemia no lugar errado, não errado, né? E quando eu caí de cabeça, assim, em um barranco, desmaiado, completamente desmaiado, onde eu quebrei a minha mandíbula, né? E eu fraturei a terceira coluna vertebral, que se chama T3, né? A terceira coluna vertebral, não, a terceira coluna, a terceira vértebra torácica. A gente tem 33 vértebras, não? 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e 5 sacrais, algo assim. Eu quebrei a terceira vértebra aqui, torácica. E rompeu a minha medula, eu tinha uma lesão medular completa. E o que me tornou paralisado do peito para baixo, né? Eu tinha 33 anos na época que isso aconteceu. Estava no auge da vida. Eu acordei em uma ambulância, né? Eu lembro que tinha uma enfermeira costurando o meu olho, assim, eu dei um corte aqui no olho. Acho que foi desse lado de cá. E ela estava costurando aqui. Minha mãe estava do meu lado, assim, desesperada, chorando muito. E eu falei para eles que eu não estava sentindo nada do peito para baixo. A gente foi para Franca, eles me operaram e, e eu fiquei meio grogue, assim, né? Durante uns 5 dias. Eu estava tomando uma medicação que se chamava Tramal, né? Que é um opioide para tirar as dores. Então eu estava, né, entrando e saindo da consciência, assim, né? Eu ficava muito high, né? Muito grogue. Mas quando eu saía dela, eu tinha muita dor, e tinha muita confusão mental do que tinha acontecido. Então eu sempre voltava para ela, assim, eu estava oscilando, assim, sabe? Uma dessas voltas, eu lembro que a Ana ali, a minha ex-parceira sueca, ela tinha me ligado e ela pegou e falou assim: Rô, eu acabei de entrar em contato com o seu seguro de viagem e eles vão mandar um médico sueco aí para te pegar e a gente vai te trazer de volta para saber o que aconteceu com você e qual é o melhor tratamento. Você quer vir?
Aí eu falei assim, quero, né? Então isso aconteceu também. Eu recebi a visita de um médico, né? E depois de 11 dias que eu sofri esse acidente, eu me operei. Eles alugaram um avião, eu fui até São Paulo, né? Depois eu peguei outro avião até Copenhague, não, até Frankfurt, na Alemanha, depois até Copenhague, de Copenhague até aqui a gente veio de ambulância. Foi a viagem mais longa da minha vida. Eu vim com meu irmão em uma cama, né, todo acamado, e comecei o meu processo de reabilitação aqui. Eu lembro que é importante frisar também que o meu médico, né, o Dr. Sinésio, um ótimo neurologista, acho que é o melhor da região ali do interior de São Paulo, ele não me disse, assim, né? Eu perguntava para ele quando que eu ia voltar a caminhar, ele, ele nunca me falou, assim, sabe? Ele falava assim, eu não sei, pode demorar, entendeu? É porque a sua, a sua medula tem um choque ainda, então ela tá inchada, tem que esperar ela desinchar para ver, sabe? O que que vai dar para fazer, mas a operação foi feita, né? A gente estabilizou tudo, né? Então eu tava com aquela esperança ainda, né? Eu tava tão ingênuo. É que eu cheguei na Suécia assim, falando assim, nossa, tomara que eu encontre um neurologista que já vai consertar isso. E isso foi em junho, né? Dia 13 de junho, numa sexta-feira 13 de junho, lua cheia, né? O dia do meu acidente. Então, né? Isso foi em junho, assim, que eu tava pensando, até o fim do verão eu já voltei a caminhar e eu posso viajar de novo. Mas quando eu cheguei aqui, né? Eu fui fazer alguns exames. E eu lembro que eu fiz uma tomografia, assim, e já na tomografia eu já vi que era muito sério a parada, porque eu lembro que tinha uma janelinha, assim, né, onde tinha os enfermeiros e, e a médica, assim, olhando, e quando o raio-x passou em mim, assim, no meu peito, eu pude ver a feição, sabe, a expressão facial deles, assim, que não foi animadora, né, eles tipo assim, balançar a cabeça. Quando a enfermeira veio me virar nessa máquina, assim, eu perguntei para ela, assim, né? It doesn't look very good, does it? Como, né? Não tá, sabe? Não tá bonito, né? A situação, assim, né? Aí ela pegou e olhou para mim assim, e falou assim, eu não sei não, né? Mas pelo que eu vi ali, a operação foi bem feita e tudo, mas, né? A médica vai conversar com você mais tarde. E, e isso foi no segundo dia. Eu lembro que eles me colocaram. Eu lembro que depois desse exame, eles me colocaram em um quarto sem janela, né? Eles me colocaram num quarto assim. Aí eu pedi pro meu irmão, e tinha uma cortina. Aí eu pedi pro meu irmão abrir a cortina e abrir a janela. Aí ele abriu a cortina e tinha uma arte pintada, assim, sabe? O quarto era sem janela. Aí eu pensei assim, uau, se eles me colocaram no quarto sem janela, é porque, não sei, né? Talvez eles estão com medo de eu fazer alguma coisa, né? E logo depois ela já veio perguntando da minha mãe, né? Eu falei assim que minha mãe estava no Brasil, mas eu já morava só há muito tempo. E ela foi bem carinhosa, assim, muito carinhosa. Uma médica alemã, doutora Cristina, carinhosíssima, porque ela começou a falar sobre a ciência, ela começou a falar sobre as pesquisas, né? Ela falou assim, Rodrigo, a gente está fazendo muita pesquisa hoje, né? Tem muita pesquisa no mundo hoje sobre a lesão medular, né? Sobre criar essa conexão que foi rompida. Mas infelizmente, né? Infelizmente, hoje, né? A gente não pode te oferecer nada, né? Talvez algum dia a gente vá poder te oferecer algum tratamento, mas hoje não tem nada que a gente pode te oferecer, tá bom? O que a gente pode te oferecer é te enviar para um centro de reabilitação e a gente vai, né, treinar você a reutilizar a sua bexiga, reutilizar o seu intestino, né, aprender, né, a fazer transferências, a se vestir, a usar uma cadeira de rodas.
Ela foi muito doce, assim, sabe? E eu peguei uma ambulância depois disso, né? E eu fui para um centro de habilitação no sul da Suécia, um lugar que se chama Jönköping. Eu morei nesse centro de habilitação por 3 meses e meio, né? De julho, passei o verão lá. Julho, setembro, outubro, né? No início de novembro eu voltei para o Brasil. E fiz outra reabilitação aí no Brasil também, no Sara Kubitschek. Mas voltando à minha reabilitação aqui da Suécia. Eu tava perdido, assim, sabe? Eu tava muito perdido. Eu lembro que eu entrei no quarto, assim, e tinha uma lousa branca, né? Eu escrevi, pedi para enfermeira escrever This is perfect ou This is perfect. Um pouco de budismo ali para limpar minha mente, que significa isso é perfeito ou isso é perfeito, sabe? E eu repetia isso como mantra durante a minha reabilitação inteira. Isso está perfeito, está perfeito, está perfeito, está perfeito. Eu nunca parei, assim, para analisar de verdade, assim, tipo, nossa, eu nunca vou caminhar de novo, né? Eu sempre tentei tirar um dia por vez, assim, né? E cuidar de mim e celebrar as pequenas vitórias, vamos dizer assim, né? Então, nos primeiros dias de reabilitação, assim, eu estava treinando como sentar na cama sozinho, praticamente, né? Fazer um esforço imenso, aí sentava na cama sozinho, né? Completamente sem controle de tronco, sem nada. Aí tinha que colocar umas meias de compreensão, né? E eu treinando para colocar, eu levava 40 minutos para colocar cada meia, né? Mas no outro dia eu levava 35, então eu já ficava feliz, entendeu? Tinha aqueles momentos de gratidão, de joy. E eu escrevo muito sobre isso, que é lindo, que eu vejo que o luto, né, a tristeza, o grief, né, coexiste com a alegria, com a gratidão, com o amor, né? Tá tudo parte de você ali. Foi um momento difícil da minha vida, mas um momento também de muita ressignificação, sabe? Muito bonito até. Eu lembro que alguns dos meus amigos, né, foram me visitar, muitos deles me mandaram livros, né? Muitos livros. Eu tinha amigo que me mandaram assim, tipo uma caixa de sapato cheia de livros, né? E eu passava o dia lendo, assim, né? Eu passava o dia me reabilitando, assim, né? E sempre com aquela vontade, assim, né, de passar por isso, assim, de forma consciente, entendeu? Né? De tentar aceitar, né, o que estava sendo me dado, assim, né? Apesar de ter sido muito difícil, assim. Eu lembro que eu estava, né, fazendo fisioterapia, assim, umas 5 vezes por semana, e eu tinha uma fisioterapeuta que se chamava Ana, uma ótima fisioterapeuta. E uma dessas sessões, assim, eu falei com ela que eu estava sentindo muita dor, né? Eu tinha muita espasticidade muscular, né? E eu falei com ela, Ana, eu tô me sentindo muito cansado, né? Tô com muita fadiga. E ela, né, no quarto assim mesmo, né? Ela falou assim, não, então vamos fazer aqui no quarto mesmo. Aí eu expliquei para ela, né, da minha espasticidade muscular. E ela pegou e falou assim, Rodrigo, eu vou te ensinar um alongamento que você pode fazer na sua cama, que vai alongar os seus hamstrings, né? Os seus isquios tibiais, os seus músculos da coxa, né? Os quadríceps. Que eventualmente irá diminuir a sua espasticidade muscular, né? E eu lembro que era um movimento difícil até, entendeu? Mas quando ela me explicou, aí eu lembrei que era o Wind Relief Pose, né? A postura de alívio de vento, alívio de ar. Que, se eu não me engano, é a postura número 13 ou número 14 da sequência do Bikram Yoga.
eu lembro muito dessa postura que ela ia para o chão, né? Eu amava ir para o chão. Eu ficava tomando água no chão e ficava com ela ali, né? Era bem gostoso. Aí eu falei para ela, Ana, isso que você está me ensinando é yoga. Eu fazia isso quando eu, né, morava em Londres. Aí ela começou a rir, ela, né, toda doce. Ela riu para mim, e ela pegou e falou, Rodrigo, eu não sei se isso é yoga, mas isso irá te ajudar, isso irá te auxiliar, né, a diminuir a sua espasticidade muscular, tá bom? Eu falei assim, tá bom. Então quando ela saiu do quarto assim, né, ela fechou a porta, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu lembrei do Hot Yoga, do Bikram Yoga, né? A importância, né, que isso tinha, assim, na minha vida, assim, de, né, vamos dizer assim, é de trazer essa revitalidade para o corpo, né? Vamos dizer assim, esse efeito, né, detoxifying. E eu peguei o computador que estava na mesinha do lado aqui, coloquei no meu colo e eu digitei no computador, assim, no Google, yoga para paraplégicos. Ou yoga para usuários de cadeira de roda, ou alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas eu lembro que eu encontrei um professor que se chama Matthew Sanford, né, que ele tem uma non-profit, uma organização que se chama Mind Body Solutions. Hoje ele é meu amigo, meu professor, meu mentor. E eu fiquei extremamente feliz quando eu encontrei ele, né? Extremamente feliz. Uma coisa que acontece, assim, depois que você passa por uma lesão medular, é que você fica meio perdido, assim, o que você vai fazer da vida, né? Então você busca referências, você busca representatividade. Olha o poder da representatividade aí, né? Por exemplo, eu como gostava muito de viajar, eu ficava procurando na internet pessoas que viajam a cadeira de roda. E eu ficava tão feliz quando eu encontrava alguém, sabe? Eu entrava em contato com essa pessoa, sabe? Ficava seguindo no Instagram, nas mídias sociais. Aí encontrava, né, uma, uma pessoa que passou por uma lesão medular e trabalha, né? E eu ficava feliz, que legal, eu posso voltar a trabalhar, posso voltar a andar de bike, posso voltar a fazer isso, né? Então você sempre busca essas representatividades, né? Então quando eu vi o Matthew Sanford ali praticando yoga em uma cadeira de rodas, e até ensinando yoga em uma cadeira de rodas, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado porque a partir daquele momento eu sabia que o yoga era para mim também. Eu falei assim, eu vou incorporar o yoga no meu processo de reabilitação. E vai ser agora. Eu entrei em contato com eles na hora, né? Entrei em contato com eles e eu fui bem sincero, fui bem honesto. Honesto demais, assim, sabe? Eu lembro que eu escrevi assim, Matthew Sanford, eu acabei de sofrer um acidente de queda, umas 2, 3 semanas atrás, quebrei as costas, acabei de saber que eu não vou caminhar mais, estou no fundo do poço, ajuda. I'm going to the dark night of the soul, please help. Né? Foi algo bem assim, tipo, ah! Aí eles todos carinhosos, assim, me mandaram um DVD, livros, né? E a gente incorporou o yoga adaptado no meu processo de habilitação na hora. Eu fazia fisioterapia todo dia e eu praticava yoga todo dia. E foi diminuindo, sabe, né, a frequência da fisioterapia, mas eu continuei com a yoga, sabe? Todo dia eu praticava yoga, ou na cama, ou sentado, ou eu fazia transferência para o chão e estava no meu corpo, todo santo dia, né? Todo santo dia. Eu acho que essa sinergia entre fisioterapia e yoga adaptado, sabe, me trouxe de volta para a vida muito rápido. Rápido demais, vamos dizer assim, né? Eu saí do relacionamento que eu tava, a gente terminou, é muito difícil para um casal, assim, né? Até para a família sustentar uma lesão medular, assim, né? O trauma não acontece só com a pessoa, acontece coletivamente. Então, eu comecei a morar sozinho, né? Depois vamos dizer assim, de 8 meses, né? 9 meses, comecei a morar sozinho. Entrei num apartamento sozinho, morando sozinho, né? Eu tinha um carro
que o carro ele era, eu tinha um Volkswagen Golf na época que o carro, mas só que ele era manual. Aí eu vendi esse carro, comprei outro carro automático e eu reaprendi a dirigir com as minhas mãos, né? E eu lembro que eu cheguei na concessionária assim, o rapaz já me viu numa cadeira de roda assim, todo torto, querendo comprar um carro, e ele falou assim: "Ai, a gente não vende minivan aqui, né? Você tá querendo uma minivan? O que que você quer comprar?" Aí eu falei para ele: "Não, eu não quero uma minivan, eu quero um Mini Cooper, né? Que é um carro bem pequeno até." E ele olhou para mim e falou assim: "Mas Mini Cooper? Mini Cooper só vai caber você e sua cadeira de roda dentro do carro." Eu falei assim: "Não, não tem problema não, é esse mesmo que eu quero." E eu fiquei tipo uns 4 meses aprendendo a fazer uma transferência da cadeira pro carro, assim, sabe? E eu abri a porta do carro assim, fiz uma transferência. Quando eu sentei no carro, falei assim: "É isso." E eu comprei esse carro também depois de um ano e meio, assim, sabe? Eu lembro um dia que logo depois de ter comprado esse carro, eu voltei para o meu centro de reabilitação, né? Que eu frequentava esse centro de reabilitação semanalmente, né? Que era tipo 1 hora e meia de casa, assim, onde eu estava morando, no sul da Suécia, e que eu ia de van, né? Eu ia de van, uma van me pegava em casa, eu levava o centro de habitação, tipo uma van ambulância, e me trazia de volta. E nessas quarta-feiras a gente fazia alguns treinamentos, né? A gente treinava, assim, né? Muito tipo de coisa, né? Mais mobilidade, assim, e força, né? E quando eu cheguei nesse dia, eu cheguei dirigindo o meu carro, né? Eu cheguei, parei assim no estacionamento e o meu instrutor de reabilitação, ele me viu e ele chegou em mim assim, aí ele olhou pro carro, olhou para mim, né? Eu lembro disso como se fosse ontem. Aí ele falou assim: "Rodrigo, o que que é isso?" E apontou pro carro assim, né? Aí eu olhei para ele assim, eu lembro, eu falei assim: "Life goes on, né? A vida continua. Vou viver." Aí ele começou a rir de mim. Ele falou assim: "Rodrigo, eu preciso conversar com você. Vem aqui para o meu escritório, depois, né, da nossa sessão de reabilitação, que a gente conversa. A gente tem uma fica. Que fica é tomar um café e comer alguma coisa." Durante essa fica com ele, o nome dele é Eia, né? Eia Greenbow. Um cara super amável, assim. Ele falou assim para mim: ele estava me explicando sobre a Suécia e a lesão medular. Ele começou falando assim: "Rodrigo, 150 a 170 pessoas sofrem uma lesão medular na Suécia todo ano." Né? Não é um número muito alto, assim, mas, né, são 170 pessoas. Geralmente, homens têm, né, acidentes motobilísticos, automobilísticos, de motocicletas, né, assim, muito frequente. E, geralmente, mulheres, né, sofrem, quedas de cavalo. E durante o verão, especialmente, tem muito mergulho em água rasa, né? Que aqui na Suécia tem muito lago, então tem muita tetraplegia que vem daí. E ele me disse assim que as pessoas geralmente levam muito tempo para voltar para a vida, né? Muito tempo. Eu lembro que ele repetiu isso umas 2 vezes. E um ponto que me tocou muito, que ele falou assim, e muitas pessoas, Rodrigo, nunca voltam para a vida. Muitas pessoas se suicidam até, né? Aí ele falou que o nível de suicídio aqui na Suécia já é muito alto. E ele terminou a conversa falando assim que ele nunca tinha encontrado uma pessoa com a estabilidade emocional tão forte como a minha e que eu poderia ajudar muita, muita gente com isso. E ele me perguntou assim: "Você já cogitou a ideia, a possibilidade de se tornar um instrutor de reabilitação?" Aí eu falei assim: "Não, Eia, nunca. Eu tenho um background em artes, né? Mas eu estou aberto para a vida e para as possibilidades que ela me oferece."
né? Já que você usou a palavra ajudar, né? Onde que é que eu coloco meu nome aí? Fiquei empolgado até. E então, depois de um ano e meio, né, de ter sofrido uma lesão medular, eu comecei a trabalhar em um centro de reabilitação que se chama Arge Active Rehabilitating, que é o maior centro de reabilitação ativa na Escandinávia para lesionados medulares, né? É uma non-profit que desenvolve um trabalho maravilhoso, significativo, né? E eu comecei a trabalhar com eles, né? Eu comecei a trabalhar que eles chamam aqui de forebuilder ledare, o que é tipo um role model, né? Um mentor, entendeu? A gente vai para esse lugar, que é um hotel no sul da Suécia, chama Valjeviken, um lugar lindo, né? Que tem uma piscina gigante, né? Que tem um centro de ginásio gigante, né? Uma academia, todos os quartos são adaptados, tudo adaptado, onde a gente fica, né? Com os recém-lesionados, assim, vamos dizer, por 20 dias onde a gente ensina, né, essa pessoa a algum esporte, né, ensina essa pessoa, né, como viajar, como lidar com a vida, como voltar a estudar, como voltar a trabalhar. A gente tem palestra falando sobre sexualidade depois da lesão medular, como, né, cuidar da sua alimentação e tudo, sabe? É um programa bem robusto, assim, sabe? Né? É tipo pegar na mão da pessoa assim e falar assim, ó, a vida tá difícil agora, mas o caminho é por aqui, vem, né? Porque imagina você passar por uma lesão medular, sua vida muda de uma hora para outra, né? Você fica meio perdido. E as pessoas sempre passam por esse processo de reabilitação por uns 3 meses, dependendo da lesão, e depois eles vão para casa, né? Aí depois de 6 meses, aí eles vêm para a gente, né? Que é esse centro de reabilitação ativa, que eles já passaram pela reabilitação assim, vamos dizer, né? Tradicional do modelo médico, eles vêm para a gente, que a gente, né? Tenta elevar, vamos dizer assim, o nível de dependência deles, entendeu? A gente faz um questionário, é um trabalho muito humanizado, onde a gente atende às necessidades daquele, né, daquele, não gosto de chamar de a pessoa de paciente, né, mas, né, daquela pessoa ali que está passando por esse trauma, vamos dizer assim, né? E até então, né, o meu trabalho aí era fazer com eles, assim, tipo, fazer que eles saíssem de lá com uma condição física melhor, vamos dizer assim, né? Esse era o meu trabalho. E tinha aula de boxe com eles, né? Assim, boxe era maravilhoso porque a gente se mexia muito e suava, né? Tinha aula de ping-pong, né? E tinha uma floresta assim, né? Onde eu ia com eles, né? Pegava aquele grupo e saía assim com a cadeira de roda, entendeu? Tinha umas trilhas de 5 quilômetros, de 7 quilômetros, né? Tinha subir a rampa, descer a rampa, né? Algumas técnicas de como usar a cadeira de roda em diferentes terrenos. Eu trabalhava muito com isso, né? Eu gostava de fazer isso até. Mas, né, eu sempre, né, quando tinha oportunidade, né, tinha conversas com eles, assim, era um suporte, né, era um grupo de suporte bem forte, né, ali, assim, né, e todo ano vinha 20 pessoas mais novas, assim, né, novas pessoas, que era um público bem diverso, assim, né. A lesão medular, ela não discrimina ninguém, né, tinha pobre, rico, velho, né, idoso, gente jovem, adolescente, né? Tinha muito, muito homem jovem, assim, né? Muito. Jovem, assim, eu falo, dos 25 aos 40, né? Anyway, em uma dessas sessões, né, a gente acordou cedo e eu levei um grupo de paraplégicos, né, para dar uma volta de 5 quilômetros na cadeira de roda dentro da floresta. Quando a gente saiu, assim, né, um amigo meu, um peer meu, o Matias, pegou e reclamou de fadiga, né, fadiga crônica, assim, muito cansaço, né, e eu lembro que eu falei para ele, mas, Matias, por que que você está cansado, né, a gente acabou de tomar café, eu brinquei com ele, assim, porque eu acho que é o efeito do baclofeno, da medicação. Baclofeno é um relaxante muscular, né? Como a gente fica sentado na cadeira por muito tempo, a gente não move a musculatura, né? Ela tende a ficar bem rígida, né? Então
Esse baclofeno é um relaxante muscular que relaxa o músculo das pernas. Até aí tá tudo ótimo. Mas o problema é que ele relaxa, né, a musculatura do corpo inteiro. Então você fica bem cansado mesmo, né? É normal isso. Eu lembro que eu falei para o Matias nesse dia, assim, eu falei assim, Matias, então volta, né, para o acampamento, deita na cama um pouco, e à tarde, eu tenho a tarde livre, você me fala que eu vou te ensinar uns alongamentos que você vai poder fazer na cama e no tapete e na cadeira, né, que vai diminuir a sua espasticidade muscular e você potencialmente pode até diminuir o seu intake, né, de baclofeno, né? Não falando para ele não tomar medicamento nunca, mas, né, diminuir. Eu hoje não tomo nenhum medicamento para isso, né? Eu faço uso de cannabis, sol, né, meditação e yoga adaptado, né? Essas são as minhas medicinas, vamos dizer assim, né? E eu falei para ele isso, né? Eu falei assim, eu vou te ensinar que, né, que esses alongamentos, assim, que você vai poder diminuir isso. E ele voltou, e na hora do almoço, ele estava almoçando, assim, a gente almoça, assim, em uma cantina bem grande, assim, com as mesas juntas, né? E no meio das mesas ali, o Matias fala que eu ia ensinar para ele alguns alongamentos para diminuir o intake de baclofeno, né? Então todo mundo ficou interessado. Aí chegou a tarde assim, eu tinha umas 15 pessoas. Rodrigo, cadê isso aí? Vamos. E isso foi lindo. Eu lembro que eu peguei e falei assim: nossa, que tanto de gente. Então vamos. Eu não tinha pretensão nenhuma, nunca pensei em dar aula de yoga, mas eu ensinei a minha primeira aula de yoga naquele dia, né? Até então eu não era certificado, né? Eu não fiz nenhum curso de formação. Eu estava ensinando mais uma experiência incorporada, né? Algo que eu aprendi, que eu fui praticando demais e que deu certo para o meu corpo, eu vou passar para eles, né? Eu lembro que eu chamei 4 assistentes, né? Dentro desse centro de habilitação tinha muitas estudantes de fisioterapia que ia para lá para fazer estágio. Eu chamei 4 delas e eu peguei e falei assim para elas: ó, vamos colocar uns futons, aqueles futons japoneses, no chão da sala, e a gente vai pegar todos os tetraplégicos, né, pessoas que têm lesão cervical, paralisados do pescoço para baixo, nesses tapetinhos, né, e você vai ficar cada um com eles, que eram quatro tetraplégicos, a gente coloca na minha frente, e os paraplégicos, a gente deixa eles na cadeiras de rodas, né, e a gente fecha um círculo assim, e eu vou ensinar para eles yoga adaptado. Eu lembro quando eu falei a palavra yoga, uma delas olhou para mim e falou assim: você vai ensinar o quê? Eu falei assim: yoga. Aí eu falei assim: mas Rodrigo, tem gente que está paralisado do pescoço para baixo. Eu falei assim: não, não, você vai ver, né? E isso foi uma das experiências mais profundas que eu experienciei na vida. 33 anos de vida, nunca tinha passado por aquilo, né? Não, na época, uns 35 anos de vida. Eu lembro que a gente colocou todo mundo, né, ao redor assim, né, em um círculo. Cada estudante de fisioterapia ficou com um tetraplégico fazendo um movimento mais passivo, né, eles deitados assim. Levou muito tempo, né, para a gente colocar todo mundo no chão, esticar, estender mesmo, né, diminuir a espasticidade muscular ali. E a gente foi fazendo os movimentos e eu fui fazendo aquela guiança assim, mais, sabe, assim, intuitiva para todo mundo ali, né? Eu lembro que eu comecei com uma meditação, trazendo todo mundo para o corpo. E foi uma meditação sobre enxergar as coisas que a gente já tem, sabe? Uma meditação sobre parar de buscar e parar de refletir sobre as coisas que nos faltam, né? Porque até então é muito comum depois de um acidente você ficar relembrando as coisas que você fazia, que você não pode fazer mais, as coisas que te faltam, né? Eu tentando trazer uma luz para as coisas que a gente tinha. Guiei eles nessa meditação. E uma nuvem de luto, né, de tristeza, pairou no ar, assim, sabe? Coletiva.
né? Aquele silêncio profundo. Eu sempre cito uma música do Cazuza, na qual ele fala que todo mundo é parecido quando sente dor. E é verdade. Aquele dia ali tava todo mundo em silêncio, né? Quando a gente diminui o volume das distrações, tudo que está dentro da gente floresce, né? Eu tinha muita tristeza e muito luto naquela sala de aula aquele dia. Gente que tinha perdido o movimento do corpo inteiro, com 25 anos, com 19 anos. Gente que tinha ficado paralisada da cintura para baixo, com 40 anos. Gente que tinha caído de um cavalo, que era professora, com 52 anos. Muitas histórias, né? A gente ficou praticando assim por uns 45 minutos, 50 minutos. Fizemos uns movimentos, abrimos a coluna, respiramos, trouxe de volta uma outra meditação final, um Shavasana, né? Mais silêncio. E a gente, né, colocou eles de volta na cadeira. As pessoas com tetraplegia, que foi assim, um perrengue até, né? Para colocar todo mundo de volta, arrumar tudo certinho. Levou assim um tempo, muita morosidade nesse processo. Eu lembro que depois disso, teve uma mulher, hoje ela é minha amiga, a Biban, uma sueca, professora primária, né? Ela andava de cavalo e sofreu uma queda de cavalo e quebrou o pescoço, né? Quebrou a vértebra C6 e C5, ficou paralisada do pescoço para baixo, mas ela tem alguns movimentos ainda de braço e mãos de pinça. Eu lembro que ela chegou assim perto de mim, né? Ela me olhou no olho assim, e ela pegou e falou assim: Rodrigo, essa foi a primeira vez que eu me senti segura no meu corpo desde o meu acidente, que ocorreu há 7 meses atrás. A primeira vez que eu me revisitei e não me deu vontade de fugir, eu fiquei aqui, né? Eu lembro que eu fiquei com vontade imensa de chorar, mas eu tinha vergonha. Aí eu peguei e falei assim: Nossa, Biban, né? Tinha um tanto de coisa para falar ali mais profunda, mas na hora eu olhei para ela e falei assim: Não, que legal. Tenho que ir no banheiro. Aí eu entrei no banheiro assim, eu entrei no banheiro, eu lembro que tinha um espelho assim, eu comecei a chorar, mas chorar tanto dentro desse banheiro, porque até então eu nunca tinha passado por isso, né? Eu trabalhava com hospitalidade, né? Eu ensinava as pessoas a dançar assim, né? Trabalhava com música, trabalhava, né, com entretenimento, era bartender. Eu ensinava as pessoas a se divertir praticamente, né? Eu nunca tinha experienciado assim ajudar alguém a se sentir seguro no corpo que eles vivem, especialmente depois de ter passado por um trauma. E eu peguei e falei assim, eu não posso virar as costas, né, para esse presente que foi me dado, porque isso, isso para mim foi um presente, isso para mim é um propósito, né? O universo falando assim, ó, eu te dei isso, mas agora eu vou te dar isso aqui para compensar, né? E foi dessa forma que eu vi, assim, sabe? Eu lembro que eu voltei para casa depois desse acampamento, entrei em contato com o Matthew Sanford, contei para ele essa história e eu peguei e falei, eu preciso de mais ferramentas, eu preciso de saber o que eu estou fazendo. Me educa, né? Me eduque, por favor. E eu comecei a estudar com ele, né? Desde 2017, né? Em 2020 veio a pandemia, eu fiz
né, vários cursos de formação que foram, vamos dizer assim, disponibilizados online, né? Fiz um curso de 200 horas com Accessible Yoga, né? Comecei a estudar com Jivana Heiman também, que é outro professor, né, que me influencia muito. Ele ensina muito yoga na cadeira e como adaptar a sua prática para qualquer corpo. Estudei muito com ele, hoje eu trabalho com ele, é um dos meus melhores amigos, assim, né? E desde então eu venho combinando, né, o yoga adaptado e o yoga acessível, né, com a minha prática, assim, e criando, né, uma uma prática de yoga amorosa, vamos dizer assim, e compassiva, né, para os meus alunos. Eu gosto de falar essa palavra compassiva porque eu vejo muito que foi daí, né, desse senso de compaixão que eu voltei muito rápido para a vida, né? Porque depois, estudando mais sobre o trauma e tudo, eu notei que, né, se tiver alguma coisa para ser curada durante um trauma, você vai curar isso estando no corpo, experienciando, abraçando o que está ali para ser abraçado, não se desassociando do corpo, que é algo bem comum de fazer quando você experiencia um trauma, porque até então o seu corpo não é algo confortável mais, né? Estar no corpo não é algo bem-vindo, te traz um desconforto, te traz memórias, né? Aquelas memórias assim de limitações físicas, né? De saber que você não vai poder fazer muita coisa mais com o seu corpo, né? Então a pessoa tende a se desensibilizar do corpo. E o yoga, né? Especialmente o yoga adaptado, que é esse yoga sutil que você vai aprender aqui, ele te traz para o corpo, né? Não é aquela fisicalidade só do Bikram, que também é muito benéfica, né? Mas é essa de experienciar, de estar no corpo, né? E eu acho que eu voltei para a vida até, não porque eu aprendi a fazer, né, asanas variados em uma cadeira de roda e estava me tornando, né, mais flexível. Não. Eu acho que eu voltei para a vida porque naquele momento que eu estava praticando aqueles asanas ali, fazendo esses movimentos conscientes, eu estava no meu corpo, eu estava presente comigo mesmo. E esse estado de presença, né, me trouxe me fez nutrir esse senso de autocompaixão, né? Me fez eu parar de ter dó de mim mesmo, de questionar por que eu, mas e agora, né? Eu me revisitava, eu via que tinha muita tristeza dentro de mim, mas também tinha muita alegria, tinha muita gratidão, né? Que eu era feito de partes, né? Eu não era inteiro, assim, né? A gente tem essa segregação dentro da gente e que a gente forma um todo, né? Parte de mim sente dor, parte de mim, né, sente tristeza, mas parte de mim não sente dor. Tem parte de mim que sente alegria. Então eu comecei a focar, né, nessas partes e não as, a reprimir as outras, a resistir o que era. Eu abracei isso e abracei com um senso de autocompaixão enorme, né? Depois de muitos anos e muitos anos eu chorava, eu saía, chorava dentro de trem, via as pessoas de bicicleta ou de rollerblade na rua, começava a chorar, sabe? A tristeza sempre estava presente, até hoje ela vem, né? Tá aí. Mas eu não reprimo ela, né? Tá aqui a parte de mim agora. Vamos viver. Nunca deixei de viver por causa disso, né? E quando você nutre esse senso de autocompaixão, a aceitação está bem do lado ali. Eu costumo falar que eles são vizinhos, né? Aceitação da sua situação, aceitação do seu corpo, aceitação de quem você é, aceitação do que foi lhe dado, né? E que muitas das vezes a gente vê isso aqui como uma tragédia até, né? Lesão medular é uma tragédia, cadeira de roda é uma tragédia, paralisia é uma tragédia. Mas com um senso de autocompaixão, você vê que isso até, né, você pode chamar até de um presente para aprofundamento dessa experiência humana que você está tendo aqui nessa vida, né? Tira um pouco, né, daquele lugar de questionamento e de resistência e de sofrimento, né?
te leva para um lugar até de contemplação, né? Aquele lugar que tem um desconforto ali, mas olha, olha a, a maravilhosidade que é isso aqui tudo, né? Eu tô aqui ainda experienciando isso, né? Ainda tem coisa para experienciar, né? Ainda existe vida, entendeu? Eu me senti assim como um cara bem privilegiado de ter acesso a essas ferramentas nas horas que eu mais precisei. E a partir disso, eu senti um senso enorme de responsabilidade também, porque os meus amigos, né, os meus peers, aquelas pessoas do centro de reabilitação, ou seja, as pessoas com deficiência, elas não sabem que o yoga é para elas. Elas não têm noção que o yoga é para elas. Elas não sabem. Elas dependem do modelo médico, que o modelo médico geralmente te trata com farmacêuticos, né? A gente vai falar muito sobre isso também durante esse curso. Então eu senti uma necessidade imensa de servir essa população. Falei assim, eu tenho que fazer o yoga acessível para essa população. Eu tenho que fazer que o yoga chegue para as pessoas com deficiência. Eu preciso que as pessoas com deficiência, especialmente aquelas que experienciaram trauma, passem por esse momento da vida delas com, sabe, com um pouco de esperança que tem coisa melhor para vir aí. E não coisa melhor externa. A gente está falando de trabalho interno. Tirar essas camadas. Eu falei assim, ó, tá aí. Tem muita dor aí, não tem? Mas tem um lugar aí dentro de você que está sempre em paz. Que sempre experiencia amor. E guiar essas pessoas de volta a esse lugar. Pode ser através do movimento, através da respiração, através de uma conversa ativa, através de uma escuta ativa. A gente vai falar muito sobre isso também, porque o yoga é isso, né? Fiquei apaixonado por isso, né? Muito apaixonado que teve 5 anos da minha vida que eu não fiz mais nada, só estudei e, né, e tudo que eu estudava eu colocava em prática, ia para esse centro de habilitação, trabalhava em centro comunitário, dava aula em non-profits, dava aula online, criei um estúdio de yoga, né, adaptado, chama Lihopa Yoga. Lihopa é minha palavra sueca predileta, que significa todo mundo, né? E comecei a servir essa população, tendo alunos no mundo inteiro, né? Todo tipo de trauma, né? Paralisia cerebral, AVC, esclerose múltipla, ELA, lesão medular, né? E todo o conhecimento que eu fui adquirindo, eu fui escrevendo, né? E fui adaptando e fui fazendo. E eu criei essa gama de conhecimento, né? Que a maioria vem do Jivana Heyman, vem do Matthew Sanford, do yoga adaptado, do yoga acessível, mas tem muita coisa aí que é uma mescla que tem assim experiência de vida própria que eu fui, né, adaptando as práticas e vendo, opa, peraí, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Então eu coletei isso tudo e criei esse curso. Tem muito trabalho aqui, gente. Muito trabalho. Esse e-book que eu escrevi aí de 360 páginas tem muita coisa, muita pesquisa, muito artigo. É algo que eu quero falar também. Tem muita coisa que eu venho criando a partir das minhas experiências, né? Porque até então eu estava servindo a população com deficiência, que é algo que eu sou maravilhado de fazer, já apaixonado. Mas aí, né, tinha muitas pessoas no Instagram que entravam em contato comigo e falavam, Rodrigo, meu vizinho teve um AVC, né? A minha mãe, ela, né, tem doença de Parkinson's ou tem um Alzheimer, como que eu posso facilitar a yoga para eles, né? Aí eu notei que os cursos de formação não têm isso. É incrível que a gente ensina uma prática, né, para uma pessoa,
um curso de formação e essa pessoa sai desse curso de formação com a cabeça de servir um corpo. Se tem um corpo normativo na sala, a pessoa não sabe o que fazer. Aí eu pensei assim, gente, eu vou ter que fazer um trabalho aí também, né? Eu comecei isso foi em 2021, onde eu dei o meu primeiro curso. Eu lembro que foi um curso assim de 6 horas, né? Eu dei um curso de 6 horas assim e foi um sucesso. E nos feedbacks do curso, né, nos Google Forms que eu mandava, aí como é que foi o curso? Aí muita gente falava assim, não, o curso foi maravilhoso. Aí eu tinha uma pergunta assim, o que que você gostaria de aprender mais para te dar mais confiança para servir essa população? Ah, eu tô com medo de machucar, eu não tô com medo de falar a palavra errada. Aí o- pegava essa informação e já criava um módulo. Falar a palavra errada, então ela precisa aprender sobre capacitismo, né? Precisa aprender sobre etiqueta, precisa aprender sobre essas questões de inclusão, deficiência física. E já fazia pesquisa, estudava, fazia curso e montava módulo. Aí foi crescendo, né? Aí o próximo assim já tinha 9 horas. E agora o que que precisa? Ah, eu queria muito, por exemplo, você fala sobre paraplegia, mas eu queria saber o que que significa uma paraplegia, entendeu? Aí lá ia eu de novo, né? Fazia uma pesquisa, pegava papéis científicos, traduzia papéis científicos do inglês para português, entendeu? Lia, né? Tem muita leitura aqui, tem muito módulo aqui que vai ser eu lendo papel científico que fala os benefícios, né, da prática de yoga para uma pessoa que experiencia uma doença de Parkinson, por exemplo. Coisas que até então eu não tenho, sabe, uma gama profunda de conhecimento, mas que eu fui adquirindo e trazendo isso para vocês, porque eu acho eu acho fundamental assim oferecer isso para vocês também, né? Então foi, né, essa construção coletiva, esse trabalho orgânico, que é o que esse curso é também, né? É um curso orgânico. A gente vai crescer ele, a gente vai sempre, né? Eu for adquirindo mais conhecimento, eu vou passar mais conhecimento para vocês. E eu quero fazer isso coletivamente também, né? Eu estou escrevendo um livro também sobre isso, né? Que deve sair o ano que vem. Sabe, a gente está montando, né, uma mentoria também depois desse curso, né, porque eu quero te dar todo o suporte necessário. E outra coisa que eu quero deixar vocês saberem aqui também é que eu tenho PTSD, né, o que a gente chama de Post-Traumatic Stress Disorder, que é a síndrome do estresse pós-traumático, ou seja, na maioria das vezes eu tenho muita ansiedade, né? E eu também tenho dor crônica, então na maioria das vezes eu tenho dor, né? E num dia, né, num dia bom para mim assim, eu posso trabalhar 4 horas por dia. Num dia bom, né, eu trabalho 4 horas. E esse é um curso que eu venho desenvolvendo já tem uns 2 anos, entendeu? Então tem muita coisa aí, né, que eu fui gravando, que eu fui criando, né, e que vocês vão notar assim que, né, não é que ficou faltando algo, mas, né, que esteticamente assim não ficou perfeito, sabe? Eu, como moro aqui na Europa há muito tempo, eu falo muito pouco português. Então tem muito erro de português aí também, sabe? Tem esses papéis, né, científicos que foram traduzidos, especialmente quando eu entro no módulo de condições neurológicas, né, yoga, né? Tem muita leitura que eu estou fazendo, né? Tem muita reflexão em cima dessas leituras, entendeu? Então tem esse carinho comigo também, tá certo? Eu acho que muita coisa linda vai nascer a partir desse curso, né? A gente coletivamente vai poder olhar para trás um dia e ver que a gente criou algo bem bonito, né? Fez parte dessa mudança coletiva, né? De inclusão, de acessibilidade, de yoga, né? De amor. E eu estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir minha história. Muito obrigado por, né, se colocar disponível a aprender, né? Aprender para servir, né? Muito lindo isso, né? Um beijo enorme e um bom curso.